Olá pessoal, eu sou o professor André Gustavo Schaeffer da UFFS Campus Erechim em mais um vídeo, e nesse vídeo eu pretendo trazer um exemplo do algoritmo do Minimax, que é um algoritmo de inteligência artificial e que é utilizado em jogos ou em diversas aplicações, mas um caso muito simples de a gente entender a aplicação do algoritmo Minimax é num joguinho de jogo da velha. E se falássemos sobre o funcionamento dele em um joguinho de jogo da velha, seria mais fácil fazer como muitas pessoas fazem na internet, no Google. Se vocês colocarem e fizerem a pesquisa em Minimax Algorithm, né, ou o algoritmo do Minimax, vocês vão ver que a explicação do funcionamento do algoritmo do Minimax é dada através de exemplos. Né? Você se faz um joguinho da velha, se cria projeções de jogadas alternativas, né? De uma forma um pouquinho mais lúdica. Então eu resolvi não fazer dessa forma, porque os exemplos que tem na internet são, pelo menos alguns que eu vi, são excelentes para explicar o funcionamento do algoritmo. O grande problema é aquela lacuna, porque esses exemplos eles só explicam daquela maneira. Né? Então o que eu resolvi fazer agora é uma complementação, vamos dizer assim, da explicação do algoritmo do Minimax em relação a esses exemplos muito bons, que pelo menos os que eu vi, que existem na internet. O problema é que se a gente explicasse o algoritmo do Minimax através de um joguinho da velha completo, ele ficaria muito complexo da gente fazer utilizando teste de mesa e instanciações, como eu vou chamar, das chamadas recursivas da função Minimax num jogo completo. Então o que eu fiz? Eu fiz uma situação, montei uma situação aqui, e é claro que como tentando se manter no propósito do canal, a gente está aliando, né, a inteligência artificial, formas simples de explicar e de entender a inteligência artificial com o Arduino, né? Pelo menos por enquanto, né? A gente dá uma transitada pelo Python de vez em quando, fala muito também dos principais focos desse canal é a inteligência artificial na educação básica, formas didáticas de se iniciar, né, essa problematização, esses estudos da inteligência artificial de uma maneira mais fácil, e tentando se manter, né, nesse universo. Então aqui, ó, a ideia seria a seguinte: eu vou mostrar para vocês depois o algoritmo em funcionamento, mas o que nós temos quando temos um joguinho da velha, vou tentar fazer alguma coisinha aqui, ó, nós temos uma estrutura de uma matriz 3x3, né? Então eu vou ter aqui o espaço, sei lá, locais em branco, né? Vamos fazer assim. O asterisco correspondendo a um local em branco. De modo que, se eu preencher com x, bom, é claro que todo mundo já sabe, né? Mas se eu preencher com x aqui, aqui e aqui, eu ganho. Se for com bolinha, meu adversário ganha. Não interessa. Se eu preencher com x aqui, aqui e aqui, eu também ganho. E, finalmente, então, se eu preencher, por exemplo, qualquer linha horizontal, né, com x, x e x, ou bolinha, 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 eu também ganho. Para simplificar por completo isso, a gente poderia pensar em diversas formas, né? E por isso que esse algoritmo, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui agora, a adaptação que eu fiz foi a mais fácil imaginável desse algoritmo Minimax para resolver um problema de um jogo, de um joguinho da velha, ou seja, é um novo microjogo, como eu vou chamar aqui, e ele vai consistir no seguinte, ó, se vocês forem ver, a gente poderia verificar essa matriz 3x3 na forma de um vetor também, né? Ou seja, se eu trouxer esses espaços para cá, ó, eu não tenho mais uma matriz 3x3 e sim um vetor de 9 posições. Então, se essa daqui é uma forma de o jogo estar, vamos dizer, ganho pelo jogador que corresponde ao X, eu teria outras formas também. Como, por exemplo,
se eu preenchesse a primeira coluna na vertical. Na verdade, eu teria isso daqui. Isso daqui também é um jogo ganho, ou seja, primeira posição desse vetor agora com x, quarta posição com x e sétima posição com x também é um jogo ganho pelo vetor, pelo jogador x, não é verdade? E todas as outras combinações possíveis, né? Só como deixar isso aqui mais fácil, então, nós poderíamos fazer uma matriz 2×2, ou seja, um joguinho da velha que correspondesse ao seguinte, ó, vamos dizer, a isso daqui, ó. Na verdade, ó, asterisco, 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 asterisco. E aí a gente poderia estabelecer que vitórias seriam o quê? Por exemplo, somente na horizontal, somente nas linhas, né? Ou somente na diagonal principal dessa matriz. Por exemplo, isso daqui corresponderia a uma vitória, a única forma de vitória. Ou as duas diagonais, né? A diagonal principal e a diagonal secundária, né? E não as linhas. Isso, na verdade, agora a gente mudou o jogo e pode pensar no que a gente quiser. Como ficaria o mais fácil possível, então? Ó, foi isso que eu fiz. Eu simplesmente peguei, nesse algoritmo que vocês vão ver em funcionamento agora, e fiz o seguinte, ó. Primeiro, nosso vetor, nossa matriz não tem mais 9 posições. Ela tem 3. Portanto, deixa de ser uma matriz e passa a ser um vetor simples. Então, eu vou ter um vetor simples de 3 posições. E o objetivo do jogo, eu estabeleci arbitrariamente que se, vejam só, tentando deixar o mais simples possível, se a primeira posição do vetor estiver com x e a segunda também estiver com x, o x ganhou. Então é óbvio que não faz o menor sentido isso, mas isto é tudo com vistas a explicar o algoritmo do Minimax e as chamadas recursivas, né? Então qual que é a ideia? Como estamos falando de um algoritmo inteligente, portanto que usa uma lógica de inteligência artificial, de funções recursivas, a gente vai estabelecer, além dessa regra e dessas limitações, alguns critérios. Por exemplo, o humano, a pessoa, é sempre x. A pessoa é sempre quem começa. O que vai sobrar para o computador fazer? Ganhar ele nunca vai poder ganhar. Porque afinal de contas, se a pessoa começa, obrigatoriamente ela vai começar aqui, ou na primeira posição, ou na segunda posição, né? Ou na terceira posição. Ok? Se ela começar nessa posição aqui, e o computador jogar a bolinha aqui, a pessoa ganha. Então é a única forma que existe da pessoa ganhar. Tá legal? Se a pessoa começar ali e o computador, em vez de colocar na última posição, colocar a bolinha aqui, a pessoa vai obrigatoriamente ter que jogar aqui. Significa que deu um empate, porque a única forma de vitória é na primeira e na segunda posições desse vetor ter o valor x. Certo? Finalmente, o que poderia acontecer, né? Poderia acontecer da pessoa começar jogando aqui, não tem nenhum problema. O computador poderia optar entre jogar a bolinha aqui ou jogar a bolinha aqui. Né? E finalmente poderia acontecer também, e aí depois o jogo segue, né? Dentro dessa lógica, da pessoa começar aqui. O computador iria escolher a bolinha aqui ou a bolinha aqui. O fato é que, de qualquer maneira, a única coisa que pode acontecer é a pessoa ganhar e o computador não tem condições de ganhar. Certo? Então, isso tudo para simplificar, né? O que tem de difícil, então, aí que vai nos ajudar, então, que é o objetivo principal? É muito simples de entender. Quando eu jogar o X aqui, o computador tem que ser inteligente o suficiente para jogar aqui. E não aqui. Porque se ele fizer isso, a pessoa jogaria o X aqui e ganharia o jogo. Então ele sabe, dentro da lógica de funcionamento, que o X nessas duas posições ganha o jogo. Então ele tem que impedir que isso aconteça. E é isso que a gente vai ver funcionando. Vamos ver o algoritmo em funcionamento agora, para ter uma ideia um pouquinho melhor. E depois a gente vai fazer um passo a passo. Esse aqui é o grande desafio.
Primeiro, não se perder no passo a passo, porque é igualmente difícil. Não é tão simples assim, né? Fazer um teste de mesa com funções recursivas. Já vamos entender por quê. Eu vou carregar para minha placa Arduino Uno, então, que eu tenho em execução, conectado ao computador. Eu tenho alguns debugs, tá aparecendo algumas mensagens, né, para fins de debug. Talvez elas atrapalhem um pouco nesse primeiro momento, mas acredito que não. Deixa eu ver se minha placa aqui tá. Ela não, só não está marcada na COM7, eu vou carregar agora. Vamos lá. Então olha só. Então tem um novo jogo, eu sou o X e eu começo. Então as posições possíveis, os valores que eu posso entrar agora são 0, 1 ou 2, aonde eu quero jogar o X. Então eu vou escolher a posição 0. Formei o valor 0, eu vou dar um Enter. Aqui ele fez alguns cálculos e o que interessa para nós, pelo menos nesse primeiro momento, é isso daqui, ó. Ó, baseado no fato de eu ter jogado o meu X na posição 0, ele corretamente entendeu que para eu não ganhar, ele tinha que jogar a bolinha na posição 1. Então só me restou jogar o X na posição 2, lá em cima, né, na entrada. Eu vou dar um Enter. Vamos ver o que aconteceu. Então, ele fez alguns cálculos, esses cálculos a gente vai fazer agora, a gente vai ver como é que isso funciona. Mas ele jogou, ele constatou, né, que corretamente nós empatamos. Porque não tem X aqui, né? E sim a bolinha. E aí só sobrou o X para cá, terminou o jogo, ele está me sugerindo um novo jogo. Então, só para fazer alguns outros testes, eu vou fazer nesse segundo jogo, eu vou dizer que eu quero jogar na posição 1. Então eu joguei o X na posição 1, né? X na posição 1. E ele escolheu jogar na posição 0. Obviamente aqui, se ele tivesse escolhido erradamente a posição 2, eu teria ganhado o jogo conforme esse critério. Então sobrou para mim novamente a posição 2, somente para jogar eu vou escolher a posição 2. E ele vai concluir que empatamos. E finalmente a terceira possibilidade, né, que seria que o X começasse na posição 2, que é o que eu vou fazer agora. Posição 2. Agora sim, era optativo para ele, né? Porque se ele escolhesse tanto a posição 0, como ele escolheu agora, quanto a posição 1, não interessa porque eu não ia ganhar de forma alguma, né? Mas daí, dentro da lógica de funcionamento, é um laço de repetição que varre e percorre esse vetor da primeira posição até a última, então no fim das contas, o peso dele jogar aqui na posição 0 e de jogar na posição 1 era o mesmo, então ele acabou optando pela primeira posição. Então só me restou jogar na posição 1 de novo, então, né? Tendo terminado, portanto, com 0xx, que corresponde a mais um empate. Essa é a lógica, certo? Vamos ver um passo a passo de como isso funciona para tentar esclarecer como funciona um pouquinho melhor o algoritmo do Minimax e das chamadas recursivas. Vou fechar aqui. Bom, talvez não seja o caso de deixar para o final, né? E talvez fazendo uma sugestão agora já para quem de repente viu o vídeo até esse ponto. Esse algoritmo Minimax eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo alguns exemplos, né, de um jogo da velha completo, desse que eu estou usando também aqui vai ficar disponível na descrição do vídeo. Mas se a gente olhar agora para o canto superior direito desse vídeo, eu vou colocar nesse momento aqui uma sugestão de uma implementação desse algoritmo utilizando o Arduino, que tem aqui no canal também, para quem não conhece, nunca viu, que é a implementação de um joguinho da velha no Arduino, com LEDs, com um robozinho, enfim, que articula a cabeça como se ele estivesse pensando. Na verdade, tem esse algoritmo sendo executado no fundo, né? Fica bem legal assim de jogar o joguinho da velha contra o computador, mas a única questão é que o computador nunca perde. Então o máximo que tu vai conseguir é empatar com ele. Ele vai te ganhar se tu bobear, né? Mas perder ele nunca perde. Tá legal? Então deve ter aparecido, né? Uma sugestão ali no link aqui em cima à direita, no canto superior direito do vídeo, para quem quiser dar uma olhada. Então vamos começar. O que eu fiz? Vamos começar aqui, ó, da minha função main. Na verdade o programa ficou aqui com quantas linhas? Com 159 linhas, mas é porque eu tenho vários comentários, né?
para inserir no código para ficar mais claro para que todo mundo entenda. Inclusive eu, porque muitas vezes acontece de tu ficar muito tempo. É claro que eu já construí a lógica, entendi a lógica, fiz várias adaptações, mas aí às vezes tu olha e, para que era mesmo esse negócio aqui, por que desse valor, etc, né? Porque é difícil de tu manter isso, a não ser que tu trabalhe todos os dias com isso, né? E aí é bom sempre documentar bastante o código. Mas vamos falar, então vamos começar a falar sobre o programa. Bom, eu vou falando das variáveis e já vou incluindo testes de mesa digitais aqui, né? Vocês já vão ver como é que eu vou fazer isso com o bloco de notas. Então aqui nós temos na inicialização desse programa a atribuição do valor -1 para a variável jogador. Dessa forma o humano sempre começa. Então por quê? Porque por convenção o humano é o valor -1. Esses valores são jogados para dentro dessa grade de 3 posições, que nada mais é do que um vetor de 3 posições, né, de inteiros. Então, se tiver o -1 nesse local aqui, significa que o humano escolheu jogar na posição 0 desse vetor. Lembrando que os vetores são indexados a partir da posição 0, né, na linguagem C e no Arduino também. Portanto, posição 0, posição 1, posição 2 do vetor. Tá legal? Então aí eu fui construindo isso daqui, ó. Vamos pegar aqui no bloco de notas, ó, nosso teste de mesa. Estamos falando da função loop, então é isso que a gente vai ter, ó. Função main, né? Enfim, a função looping do Arduino. Então nós temos algumas variáveis e nós vamos atribuindo esses valores para elas. Vamos ver por primeiro aqui, ó. Jogador já recebeu o valor -1, indicando que forçadamente eu estou querendo que o humano comece, certo? E a minha grade, que por se tratar de um vetor, e um vetor ser é como se ele tivesse o funcionamento de uma variável global, porque um vetor é um endereço, né, para um local da memória. Então, qualquer passagem de valor, na verdade, como se trata de um endereço, é como se ele funcionasse como uma passagem por referência. E nesse sentido, ele tem o comportamento de uma variável global num programa do Arduino, os vetores e as matrizes, mesmo ele tendo sido declarado dentro da função loop, né, como se fosse uma função interna à função loop. Em função disso, eu criei um espaço separado aqui, ó, para essa minha grade que corresponde ao vetor, como se fosse a grade do joguinho da velha, quando na verdade se trata de um vetor. E os valores de inicialização são 0, ou seja, ninguém jogou ali na posição 0, ninguém jogou na posição 1 e ninguém jogou na posição 2. Então são os valores de inicialização dela. Então aqui isso é escrito na tela, né? Eu tenho a variável jogada, ou seja, na verdade são 3 jogadas possíveis, por isso ela varia de 0 a 2, né? Então na minha função main, a minha variável jogada é inicializada com o valor 0. Tá ok? Nesse laço de repetição. Então aqui eu começo alguns comentários, ó. No caso aqui, vamos ver o que é relevante se falar nesse momento. Depois a gente retorna e pode buscar uma outra informação, né? O humano começa, só se ganha jogando o X na posição 0 e 1, isso aqui eu já falei, né? O computador deverá escolher sempre a posição 1 para que o humano não ganhe, já falei também. Que mais? Quebra o laço nesse algoritmo simplificado, isso nunca aconteceria. Quebra o laço porque X ganhou. Tá, na verdade aqui, ó, o que eu só estou falando aqui, que é mais relevante é o seguinte, ó. As condições em que aconteceria uma vitória seriam, né, como eu já falei, em que o X fosse colocado na posição 0 e na posição 1, né? Então, esse aqui é o teste, ó. Se na grade de índice 0 eu tiver -1, significa que o humano jogou na posição 0. E também na posição 1 eu tiver o valor -1 atribuído, significa que o humano jogou, conseguiu. Isso aqui nunca vai acontecer, na verdade, tá? Mas significaria que ele conseguiu jogar o X na posição 0 e na posição 1 da matriz, do vetor, né? Primeira e segunda posição. Então ele quebraria o laço de repetição. Ok? De fato, isso daqui nunca vai ser verdadeiro, tá? Imprime a matriz, imprime a gradezinha na tela. A grade, na verdade, é o vetor, né? E aqui eu informo o seguinte, ó. Neste microjogo, o computador só joga quando a jogada tem o valor 1. Lógico, porque jogada, ela pode ser, como são 3 jogadas no máximo, ela pode assumir o valor 0, o valor 1 e o valor 2. Como é sempre o humano que começa,
a jogada vai estar com o valor 0. Então o computador só vai jogar quando a jogada tiver o valor 1. Não é verdade? Por isso que a gente tem isso aqui, ó. Se a jogada for igual a 1, é chamada a função computador joga. Ok? Passando como parâmetro o vetor. Caso contrário, ou seja, se a jogada for 0 ou 2, é a pessoa que joga. Por isso que a pessoa vai jogar 2 vezes. Tá legal? Nesse caso agora, a minha variável jogada está com o valor, vejam ali, 0. Portanto, o que acontece? Pessoa joga. Foi chamada então a função pessoa joga, passando a grade como parâmetro. Olha aqui a função pessoa joga. Não tem nada demais, tá? Ela recebe a grade como parâmetro, tem uma variável posição. Tanto é que eu nem fiz, isso aqui não precisava nem estar numa função, né? Tanto é que eu nem fiz um arquivinho do bloco de notas com testes de mesa para ela, tá? Porque essa função ela vai escrever na tela entre com a sua posição, enquanto não for digitado nada, né? Ele tranca o processamento e a variável posição recebe o valor inteiro digitado. Então a grade naquela posição escolhida recebe o valor -1. Vamos supor agora, para simplificar, que a gente escolheu a posição 0. O humano escolheu jogar na posição 0, que é a primeira posição. Então, eu já tenho a primeira alteração na minha grade, que é essa daqui. Ó. A primeira posição do meu vetor, posição 0, vai receber o valor -1. O humano jogou o x aqui. É isso que significa. Tá legal? Vamos adiante. Terminou a função. Eu retorno para o local onde ela foi chamada, que foi aqui, ó, pessoa joga. Vamos descendo no código. Imprime a grade, ou seja, mostra na tela. Aqui na verdade ele mostra, eu nem vou mostrar essa função, tá? Vocês podem baixar o código ali, vocês vão ver. Na verdade ele só está varrendo a função e se o valor for -1 ele escreve x na tela, se o valor for 0 ele não escreve nada e se o valor for 1 ele escreve bolinha, né? Que é o valor da jogada do computador. Então agora ele testa. Se a grade de índice 0 for igual a -1, verdadeiro. E a grade de índice 1 for igual a -1, falso. Nem entra aqui, então ele vai cair no else. Se a grade de índice 0 for -1, Cyril, você venceu. Né? Else, empatamos. Desculpa, peraí, eu cometi um equívoco aqui, que é o seguinte, ó. Esse fecha, exatamente, ó. Isso aqui já fiz isso várias vezes. Esse fecha, eu ignorei ele, não podia ter ignorado, tá? Essa aqui é a parte final. Essa aqui é a parte final do jogo. E somente depois de todo o processamento concluído é que ele vai entrar naquele ponto. Isso aqui, ó, que passou despercebido agora, é o final do laço for. Eu não poderia ter ignorado. Uma vez que a pessoa fez a jogada, finda o laço e eu retorno para cá. Minha jogada passa agora para o valor 1. É o que eu vou fazer agora. Ó. Jogada tinha o valor 0. Estão vendo ali? Agora ele passou para o valor 1. Legal, vamos adiante. Vamos de novo então para cá. Se a minha grade de índice 0 for igual a -1, verdadeiro. E a grade de índice 1 for igual a -1, que é falso, ele quebra o laço. Portanto, o que acontece? Imprime a matriz. Testa se a jogada é igual a 1. Jogada é igual a 1, vamos ver. Claro, a gente acabou de definir esse valor para ela, né? Aqui no caso. Ó. Deixa eu só tirar essa destaque em azul. Então agora, finalmente, quem vai jogar é o computador. E agora é que começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque eu entro na função computador joga, passando a grade como parâmetro. Vamos para a função computador joga. Que é essa daqui, ó. Recebeu a grade como parâmetro e eu já deixei preparado aqui, ó, um espaço, como se fosse um espaço de memória, né, para um teste de mesa, com o nomezinho das variáveis da função computador joga, para que a gente faça a atribuição de valores agora também, ó. Primeira coisa, o local escolhido pelo computador para jogar é uma variável. Ele recebe um valor -1 simplesmente por inicialização, tá? Porque o local a ser jogado pode ser a posição 0, 1 e 2, então para diferenciar de 0, 1 e 2 foi atribuído o valor -1 para a variável local. Então, local -1, por inicialização. Pontos a mesma coisa.
como os pontos vão ser computados, o menos 2 é um valor arbitrário, porque ele nunca vai ser utilizado, ele é apenas um valor negativo, para diferenciar dos valores válidos, né? Poderia ser outro valor aqui nesse caso. Nossa variável então entra em um laço de repetição controlado pela variável i, que recebe o valor 0. E agora ele testa o seguinte, ó. Agora ele vai verificar se ele pode começar a fazer as simulações na nossa matriz da esquerda para a direita no nosso vetor. Então ele testa se a grade na posição 0, porque o item 0, né, é igual a 0, ou seja, em branco. Só que isso não é verdadeiro, porque a grade na posição 0 possui a jogada que nós fizemos. A gente escolheu, nesse exemplo que a gente está dando, colocar o x na posição 0. Então ela não é igual a 0. Então na primeira passada, isso aqui tudo vai ser ignorado. O ifzão aqui, tudo que está dentro dele vai ser ignorado. Portanto, eu volto aqui para cima e o meu i muda para o valor 1. Ele é autoincrementado, né? I mais mais. Então agora olha aqui, ó. Meu i que era 0 vai para 1. Então ele verifica. Grade de índice 1 é igual a 0? Verdadeiro. Porque na posição 1 de grade nesse momento eu tenho o valor 0. Ou seja, em branco. Ninguém jogou aqui ainda. Então agora é que ele vai fazer todas as simulações em cima disso. O que ele faz então? Percorre todas as posições da grade simulando jogada. Primeira coisa então, ó, ele assume, ele está simulando a partir de agora a opção dele, computador, ter jogado na posição grade de índice i. Ou seja, posição 1 do vetor grade com o valor 1, com a jogada do computador. Ok? E aí ele chama a minimax, a função recursiva minimax, pela primeira vez dentro desse looping. Certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai ver que a função minimax, ela calcula a mínima probabilidade ou a máxima probabilidade, por isso que ela tem esse nome, né? A mínima pontuação ou a máxima pontuação de cada uma das posições, buscando saber aonde o adversário do computador tem a máxima chance de ganhar o jogo. E aonde ele tem a máxima chance de ganhar o jogo é justamente onde o computador vai escolher para jogar. Justamente porque o computador quer ganhar do seu adversário humano. Então aqui, ó, nesse caso aqui, a gente podia chamar de outro jeito, mas eu chamo então de pontos temporários, né? Porque ele vai calcular a pontuação de cada um desses locais. E aí ele vai verificar isso para saber onde ele vai fazer a jogada dele, né? Conforme eu expliquei. Então aqui, ó, vamos verificar como é que isso funciona. Aqui tem um sinal negativo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois, mas o fato é que ele está invocando a função minimax pela primeira vez, passando a grade como parâmetro e passando como o segundo parâmetro da função a informação de quem está jogando nesse momento, né? Então aqui, ó, ele tem o valor -1 fixo porque o jogador sempre será a pessoa, né? O jogador, a pessoa, né? Sempre será o jogador, ou o jogador sempre será a pessoa que joga depois do computador. Então fica fácil de entender, né? Porque como nesse momento estamos passando o computador, é o computador quem está jogando, a próxima jogada, como ele está entrando na simulação agora, sempre seria feita pela pessoa. Então veja que ele está simulando, né? O que ele faz? Ele chama a função minimax. Nesse momento aqui a gente não pode ir para a linha de baixo. A gente tem que desviar o fluxo lá para a função minimax. É o que nós vamos fazer. Que é essa função aqui de cima. Ó. Essa aqui é um pouco mais complicada daí, no caso, porque essa aqui é a função recursiva, né? Então o minimax, ele recebeu a grade. A nossa grade já temos aqui um espaço de memória para o teste de mesa dela. E jogador já recebeu o valor -1, né, que veio como parâmetro. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter a minha função computador joga, que fez a primeira chamada para a função minimax. Então agora eu estou entrando, ó, nesse
nesse meu conjunto, nessa minha área de memória, né? Que eu chamei de primeira chamada recursiva da função minimax. Então, a minha variável jogador recebeu o valor -1, que veio como parâmetro. Eu tenho também as outras variáveis, então, ó, vencedor. Já tem uma observação que eu coloquei aqui, ó. Vencedor terá valor -1 quando o humano ganha, e teria valor 1 quando o computador ganhasse, né? Que é uma coisa que não vai acontecer nunca nesse algoritmo simplificado. Se o vencedor for igual a 0, significa que deu empate. Então, o que ele está verificando agora é o seguinte, ó. Ele está verificando se neste momento, na primeira invocação ali, na primeira chamada da função minimax, a grade de índice 0 é igual a -1 e a grade de índice 1 é igual a -1. Vamos dar uma olhada? Não, isso é falso. A primeira é -1, mas a segunda é igual a 1, porque o computador ainda está simulando. Se isso fosse verdadeiro, significa que o humano já ganhou. Terminaria o processamento e significa que ele já encontrou um vencedor, né? Então, nesse caso, ele atribui o valor 0 à variável vencedor. Se ela permanecer com esse valor até o final da simulação, significa que ele simulou um empate nesse caminho que ele percorreu. Vencedor recebeu 0, então. É o que nós vamos fazer agora. Ó. Vencedor recebeu 0. Vamos adiante. Ó. Se vencedor fosse igual a -1, não é. Isso aqui eu vou pular tudo. Vamos ver o que vem depois. Ele tem a declaração de uma variável chamada posição, né, que é a posição aonde ele vai escolher para jogar. Ela recebeu o valor -9, também é um valor negativo grande, poderia ser qualquer outro valor, só não poderia ser 0, nenhum nem 2. Porque esses são valores válidos para a posição. Simplesmente é um valor negativo baixo, podia ser -1000, menos qualquer outra coisa. Eu coloquei -9 ali, então a posição recebe o valor -9. Eu fiz algumas observações também com relação a isso. Ó. A posição recebe -9 só para ser um valor qualquer negativo, porque as vitórias do humano receberão pontos positivos. Se posição chegar ao final da minimax com o mesmo valor, significa que a simulação completa do jogo deu empate. Em outras palavras, posição apenas precisa ter um valor de inicialização diferente de 0, 1 ou 2, 0, 1 ou 2, porque ela sinalizará o local a jogar. Ok? Então, variável posição recebe -9. Pontos recebe -2. A questão da pontuação também é um cálculo, um valor de inicialização da variável ponto. E a função pontos parciais, a gente vai ver para que ela serve, ela é inicializada com 0 também. Tá? Pontos parciais, 0. E a variável i, que também já vai ser utilizada. Então aqui ele coloca um aviso na tela dizendo que entrou na função minimax e que já está, enfim, simulando. Né? Imprime a matriz na tela. Agora sim, para o i variando de 0 a 3, ou seja, percorrendo a grade de novo, né? Eu tenho, então, vamos atribuir o primeiro valor à variável i, que é o valor 0. Eu vou testar. Se a grade de índice 0 é igual a 0, vamos ver se é verdade. Não é verdade. Ó. Em outras palavras, na verdade, eu estou procurando um lugar para jogar. Né? O que acontece? Como tudo isso é falso, eu vou pular todo esse código. Porque simplesmente não tem como jogar aqui. E o meu laço é incrementado então para o próximo valor. Meu i passa a valer 1. Já vamos trocar esse valor aqui. Ó. Meu i passa a valer 1. Grade de índice 1 é igual a 0? Vamos dar uma olhada? Não. Porque nesse momento, vejam bem, o computador está simulando que ele jogou na posição 1. Então, nesse momento, a posição 1 estaria ocupada. O que ele vai fazer é que na próxima jogada, no próximo teste, ele vai descobrir que essa posição está desocupada. Né? E é ali que ele vai colocar a próxima jogada, ainda dentro da simulação. Percorro tudo até aqui embaixo, volto aqui para cima e o meu i é incrementado para o valor 2. E recebe o valor 2. Agora sim. Grade de índice 2 é igual a 0? Vamos verificar. Sim, é igual a 0. Portanto, agora ele entra. Então, olha só. Eu sinalizo aqui o seguinte. Ó. Nas duas linhas abaixo, acontece o seguinte. Se entrou aqui na função
na vez de jogar do computador, faz a chamada recursiva invertendo o jogador. Porque a próxima jogada, então, simulada, seria do próximo jogador, que é o que ele vai fazer abaixo. A gente já vai ver. Então, o que essa função faz? Né? Ele varre a grade da esquerda para a direita, de 0 a 2, colocando o valor de jogador na primeira posição livre dentro da simulação. Então aqui, como ele está calculando para a situação x0 e espaço em branco, que é realmente o que a gente tem, ó, x bolinha e espaço em branco, né? X bolinha e espaço em branco, ele encontrará livre somente a posição 2. Realmente é isso que está acontecendo, ó. E o nosso i, nesse momento, ele está com o valor 2, né? Colocando o valor que está na variável jogador ali na posição 2, que é o que vai acontecer aqui para baixo. Ó. Ou seja, termina a simulação como se o jogador humano, menos 1, né, ou x, tivesse jogado na posição 2. É o que acontece agora. Ó. Eles ainda estão em simulação. Grade de índice 2 recebe jogador. Vamos ver o que acontece? O meu jogador em questão, nesse momento da simulação, seria o humano. Então ele pega esse menos 1 e coloca na posição 2. Então é isso que ele está simulando. Ó. X bolinha X. Vamos voltar para cá. Seguimos adiante. Neste ponto, portanto, a grade simulada estaria assim. X bolinha X. Que equivale a menos 1, 1 e menos 1. Legal. Continua. Vejam bem que ele vai calcular agora o que aconteceu. Nesse caso aqui, pela escolha que ele está fazendo, qual a pontuação que ele consegue calcular daquela escolha de simulação que ele está fazendo? É o que ele vai buscar agora. Para isso, ele vai instanciar pela segunda vez a função minimax. Certo? Passando a grade como parâmetro e invertendo o jogador. Ou seja, o meu jogador atualmente é o menos 1, que é o humano. Ele vai instanciar novamente. Veja bem, ele não vai encontrar outro lugar para jogar. A matriz já está preenchida. No entanto, ele não sabe disso ainda. Então, o próximo jogador seria ele próprio. É isso que ele está fazendo. É o inverso do jogador atual. Então, é isso que ele vai fazer. Então, eu vou chamar a própria função minimax. Vou voltar aqui para cima de novo. Fazendo uma segunda instanciação da função minimax. E eu já tenho preparado isso daqui também. Ó. Segunda chamada recursiva da minimax. O jogador agora é o inverso do que estava. Ou seja, se antes era o menos 1, que está destacado ali, ó, agora aqui vai ser menos 1 vezes menos 1, que é o jogador 1. Ok? Eu tenho a minha variável vencedor. Na verdade, as variáveis são todas iguais, né? Podem ver que essas variáveis aqui são idênticas a essas aqui. A função é a mesma, né? Ela está sendo chamada de modo recursivo. Variável vencedor, ok? Já falamos disso daqui. Se a grade de índice 0 for igual a menos 1, isso é verdadeiro. E a grade de índice 1 for igual a menos 1, isso é falso. Se fosse verdadeiro, ele teria encontrado o vencedor. O que acontece? Nesse caso aqui, ó, então ele está especulando que vai acontecer o empate, então o vencedor recebe 0. Vejam bem que estamos na segunda instanciação, não na primeira. Ó. A primeira está guardando aquele valor, a segunda não. Recebe 0. Vamos adiante. Se o vencedor for igual a menos 1, falso. O vencedor é igual a 0. Já podemos pular isso daqui ainda também. Já também. Pulamos tudo isso daqui. O que aconteceu aqui? Aqui eu não estou no looping, não. Eu estou no if. Então eu sigo adiante aqui embaixo. Ó. Posição recebe o valor menos 9. Já falamos sobre isso, né? Deixa eu pegar aqui. Ó. Posição recebe o valor menos 9. Pontos recebe o valor menos 2. Pontos parciais recebe o valor 0. E a minha variável i daqui a pouco vai ser inicializada. Indica de novo que entrou na função minimax, continua simulando, imprime a matriz i recebeu o valor 0. E agora vai acontecer aquela coisa que é o seguinte, ó, o i recebeu o valor 0 e eu vou testar.
tem algum lugar ainda para jogar? Ou seja, na grade de índice 0 tem valor vazio 0? Não tem. Na grade de índice 1 tem valor vazio? Não tem. Na grade de índice 2 tem valor vazio? Não tem. Ele não vai entrar nenhuma vez nessa segunda instanciação da função minimax nesse if. Portanto, ele vai cair para fora do laço for, sem alterar absolutamente nada. E aí, obviamente, como não tem mais onde jogar, ele não vai mais fazer chamada recursiva à função minimax. Então ele vai cair para onde? Ó? Ele vai cair para cá. Ele verifica exatamente então o seguinte, ó. Se a posição tem o valor original atribuído para ela, que era o valor menos 9, é o que diz aqui, ó, que eu já tinha falado. Não há mais espaço para simular na grade. Né? E aí ele vai, então é verdade, a posição está com o valor menos 9? Tá. Está aqui a posição. Ó. Sempre que entrar aqui, significa que a matriz está completada na simulação. E nesse caso, deste microjogo, sempre daria empate. Né? Então, ele já detectou que nesta simulação vai dar empate. Ele já está avisando, vamos dizer assim, né? Retorna o valor 0. Agora sim, agora nós temos que tomar cuidado para não errar. Para quem que ele está retornando o valor 0? Para quem chamou por último a função em que a gente está, que é a função minimax. Então vejam bem, essa segunda instanciação aqui retornou o valor 0. Para quem? Para quem fez a chamada, para quem está recebendo o retorno dessa função dentro da primeira instanciação da função minimax. Vamos ver quem é que é? Quem chamou ela? Ela tinha a segunda instanciação da função minimax, foi chamada exatamente nesse ponto aqui, ó. Portanto, o valor 0 que a própria função minimax retornou, desculpa, nesse caso ele seria menos 0. A gente vai entender depois por quê. Que obviamente menos 0 é igual a 0, né? Mas ele seria retornado para a variável pontos parciais da primeira instanciação da minimax. Então, ó, onde é que está a primeira instanciação? Está aqui, ó. Pontos parciais, que tinha sido inicializada com 0, perde seu valor anterior e recebe o novo. Menos 0, nesse caso, que também equivale a 0, portanto não mudaria o valor, né? Ok? Foi devolvido para cá. É a partir daqui que a gente deve continuar o código. Vamos ver. Então aqui ele imprime pontos parciais na tela, imprime o valor de pontos, né? E testa. Pontos parciais é igual a 1? Não, é igual a 0. Então eu já vou pular todo esse if, ó. Eu venho para cá. Pontos parciais é maior que pontos? Sim, porque 0 é maior que 2. Então acontece o quê? Pontos recebe a variável pontos parciais, portanto pontos fica com o valor 0. Posição a ser jogada recebe o valor de i. Vejam bem que o meu i, nesse momento, na primeira chamada recursiva da minimax, está com o valor 2. Portanto, a minha posição que tinha o valor inicial, menos 9, passa para o valor 2. E agora vejam só o que ele encontra até esse momento de simulação. A simulação ainda não terminou. A melhor jogada até agora que ele encontrou é jogar peraí que agora até eu me perdi. O valor 1, no caso, ou seja, a bolinha, na posição 2. Mas não é o que ele faz. Já vamos ver por quê. Então, mas ele está guardando esse valor. A simulação não terminou ainda. Tá legal? Então, o que ele faz? Ele encontrou a variável posição, guardou o valor da posição, que é essa que está destacada em azul, e agora ele começa a desfazer essa parte da simulação. Ou seja, grade de índice i recebe 0. O meu i vale 2. Grade de índice 2 recebe 0. Desfiz essa alteração que eu tinha feito. Vamos adiante. Aqui a gente tem que cuidar para não se perder. Esse aqui é um if. Só que o que eu tenho aqui, ó, eu ainda estou dentro de um laço de repetição. Exatamente, ó. Eu tenho um if dentro de um for. Né? Então vejam bem, eu tinha
o meu valor da minha variável i igual a 2. Ok? Termina o laço for. Vamos ver para onde que ele veio. Ele veio para cá e eu sigo o meu processamento aqui. Se posição é igual a menos 9, vamos ver. Posição é igual a 2. Parcialmente eu encontrei que a melhor jogada a ser feita é na posição 2, portanto não é igual a 9. Eu vou pular todo esse teste aqui. Ó. Nesse caso, então, eu vou retornar o valor da minha variável pontos, 0, para quem chamou a função minimax da primeira instanciação. Quem chamou a função minimax na primeira instanciação foi a função computador joga. Vamos ver aonde? Aqui, ó. Ele chamou a função minimax, né? Primeira instanciação, foi a primeira chamada dele. Tá legal? Então, pontos temp da função computador joga. Vejam que ela ainda não teve nenhum valor atribuído, né? Recebe o retorno da minimax, que foi devolvido, na verdade, o valor da variável pontos na primeira instanciação, que está aqui, ó. Pontos recebe 0. Portanto, pontos temporários da função computador joga vai receber também o valor 0. Por enquanto está indo bem, vamos ver. Vejam que a gente não desfez a simulação ainda, tá? Grade de índice i, qual o valor da variável i dentro da minha função computador joga? Vamos ver. I está com valor ainda 1. Grades de índice i recebe 0. O que ele está fazendo agora? Grade de índice 1 recebe 0. Ele desfez a simulação por completo. Agora é muito importante que quem está acompanhando até agora e não desistiu ainda do vídeo, tá? Precisa entender o seguinte, ó. Ele simplesmente está desfazendo a seguinte simulação. Ele escolheu simular jogando aqui, mas ele agora vai verificar se não é melhor jogar aqui. A bolinha. É isso que ele vai fazer agora, tá? Então ele desfez, voltou para 0. Grade de índice i recebe 0. Então ele testa. Lá na função computador joga, ele testa. Se pontos temp for maior que pontos temp tem 0. 0 é maior que pontos? É. Porque pontos é igual a menos 2, né? Então isso aqui é verdadeiro. Então, quando o computador entrar aqui pela primeira vez, que é o que está acontecendo agora, ele terá pontos temp igual a 0 e pontos igual a menos 2. Verdadeiro. Assim, pontos ficará com 0. É verdade. Que é o que está escrito aqui embaixo, né? Pontos temp, portanto, será maior conforme melhor for a pontuação do local encontrado pelo computador. Ou seja, o melhor lugar encontrado para o computador jogar retornará um pontos temp maior. Local recebe i. Minha variável i está com o valor 1, nesse caso, né? E a variável local, que foi inicializada com menos 1, passa a receber o valor 1. Isso aí. Finalizou agora aqui, deixa eu ver o que. Ah tá, o laço de repetição. Vamos adiante. Esse aqui é um if, né? E esse aqui finaliza o meu laço de repetição for i recebe 1, recebe 0 até 3. Vamos adiante. O meu i estava com o valor 1. Meu i passa agora na função computador joga para o valor 2. Então vejam bem o que acontece. Se a grade de índice 2 for igual a 0, vamos ver se é verdade. É verdade. Afinal de contas, a gente zerou eles desfazendo, né, em função de estarmos na simulação. Agora, então, como eu falei para vocês, é que ele vai verificar se não é melhor jogar aqui. Por enquanto, ele assumiu até o momento que a melhor posição para ele jogar é aqui. Certo? Então, agora, como meu i é igual a 2, grade de índice 2 é igual a 0. Verdadeiro. Vai entrar tudo que a gente fez até agora, nós vamos fazer de novo. Grade de índice 2 recebe 1. Ok. Jogou a bolinha ali. Chamando a minimax de novo. Instanciou novamente a função minimax. Ok? Então vejam bem, nessa segunda instanciação, toda essa simulação aqui, ó, é perdida. Nós temos que zerar, porque a memória foi desocupada.
pontos parciais e o valor de i, tudo de novo. Ele está instanciando pela primeira vez. Ele está instanciando, ele está fazendo uma primeira instanciação dessa parte da simulação para a função minimax. Vamos lá para cima de novo, lá para minimax. Aqui. Então, recebeu a grade como parâmetro e recebeu o jogador como parâmetro. Na verdade, então, agora eu não me recordo, na verdade, naquele trecho do programa, ele passa o valor sempre -1, né? Exatamente, nós temos o valor 2 aqui, ó. Como nós estamos na função computador joga, ele sempre chama, na primeira instanciação, vamos dizer assim, ele sempre chama a função minimax com o valor -1. Exatamente. Porque, afinal de contas, se ele jogou, o próximo é o humano. Então vamos lá, função minimax, chamou, então jogador, nessa primeira instanciação dessa parte da simulação da função minimax recebe o valor -1, é o que eu vou fazer, ó. Primeira chamada recursiva, jogador, -1. Ok, temos a variável vencedor, grade de índice 0 é igual a -1 e grade de índice 1 é igual a -1, falso. Nós temos -1 só na primeira posição. Logo, o vencedor recebe 0, especulando um empate. O vencedor recebe 0. Então, neste local onde se calculam os pontos retornados, né? Então, se vencedor for igual a -1, não. Vencedor não é igual a -1. Que, na verdade, isso aqui poderia ser omitido do programa, né? Porque vencedor nunca vai ser -1, afinal de contas, o próprio computador ele impede que o humano vença, né? O máximo que o humano vai conseguir nesse programa é empatar. É um trecho que a gente poderia ter tirado fora, né? Mas mantém isso daqui aqui por causa da instrução que tem ali. Então aqui vamos adiante, ó. Variável posição recebe o valor -9. Pontos recebe o valor -2. Pontos parciais recebe o valor 0. Segue adiante. Entrou na função minimax, simulando, imprime a grade, imprime a matriz e recebe 0. Se a grade de índice 0 for igual a 0, falso. O valor é -1. Portanto, vou pular todo o ifzão, né? Voltando lá para cima, ó. Aqui eu tenho o fim do for. Agora eu tenho o i valendo 1. E eu testo. Grade de índice 1 é igual a 0? Verdadeiro. Portanto, eu tenho meu i valendo 1 e vou seguir o processamento aqui, ó. Grade de índice 1 recebe o valor da variável jogador. Ou seja, grade de índice 1 recebe o valor da variável jogador, que é -1. Em outras palavras, nessa simulação, olha o que ele vai descobrir agora, nessa simulação. Ele vai descobrir que se a coisa continuar assim, o humano vai vencer. Vamos ver o que ele vai fazer então, ó. Isso aqui, ó, na verdade, não vale para esse ponto do programa, né? Ele vale só para a primeira entrada. Vou colocar uma observação depois, de repente, aí para chamar a atenção para isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar a verificar o que acontece, porque ele não sabe ainda que não tem mais lugares para jogar. Pontos parciais dessa primeira instanciação vai receber o valor de uma nova chamada da função minimax. Vamos lá para cima de novo, ó, passando como parâmetro o próximo jogador, que é o inverso do atual, e a grade. Vamos lá para cima. Então, olha ali, grade e jogador. O jogador já recebeu na segunda instanciação, portanto, eu estou instanciando novamente a função. Esses espaços de memória, então, são desocupados, na verdade, são realocados, portanto, não tem os valores anteriores. E o jogador, que era, na primeira instanciação, o -1, o humano, o x, né? Agora é o inverso dele. Passa a ser o 1.
na verdade ele não vai chegar nem a jogar, porque os espaços estariam já completos, né, nesse momento. Vamos adiante. Grade de índice 0 é igual a menos 1 e a de índice 1 é igual a menos 1, olha o que ele encontra agora. Verdadeiro. Nesse caso, ele acabou de encontrar que se a coisa continuasse assim, o vencedor seria o menos 1. Né? O vencedor seria o humano. Ok? Então veja só. Olha só que interessante, ó. Eu não me dei conta. Eu falei uma coisa errada para vocês antes. Eu disse que esse trecho do código ele podia ser omitido. Né? Na verdade, isso nunca vai acontecer de verdade. Mas se ele for omitido, o computador fica sem poder simular a situação em que o humano ganha. Então aquilo que eu falei antes não é verdadeiro. Né? Só agora que a gente consegue se dar conta. Porque nesse momento aqui, ó, na simulação que o computador faz, o humano pode vencer. Na prática, não. Né? Mas na simulação, sim. Isso aqui que me chamou a atenção agora. Então, nesse caso, eu realmente tenho que vencedor é igual a menos 1. Na simulação, estamos em simulação ainda, né? Vamos ver o que acontece. Por isso que eu escrevo aqui, ó, o vencedor seria o humano, nesse caso. Ok? Então vamos ver. Vamos ver se tem alguma coisa relevante aqui. Ó. No Minimax a lógica é tal, o computador joga, tá, isso aqui eu já falei. Menos 1 invertido, inverter o retorno da chamada. Então, vamos ver se... Aqui, ó, Minimax a lógica... Peraí que eu me perdi, eu bati. O computador joga onde o humano tem mais chances de ganhar. No caso abaixo, sempre que o humano termina a partida e ganha, o valor de vencedor é menos 1. Ok, verdade. E o valor de jogador é 1, porque ele seria o próximo a jogar, já que o computador 1 acabou de jogar. Então, o inverso, né, menos 1 vezes 1 daria menos 1. Assim é necessário inverter o retorno da chamada da função minimax, multiplicando ela por menos 1, para que o valor dê positivo, indicando que a chance de o humano ganhar jogando lá é maior, positiva. Então, por isso que o retorno, nesse caso aqui, ó, ele vai ser dado da seguinte maneira. Ó, o vencedor atual... Desculpa, na verdade nós esquecemos de fazer a atribuição, né? Aqui em cima, ó, como isso aqui deu verdadeiro, o vencedor atual nesta simulação é o menos 1. Vamos alterar aqui, ó, a segunda chamada da função. Menos 1. Ok. Caímos fora do else. Vencedor é igual a menos 1? Sim, verdadeiro. Então nós teremos o retorno da função fazendo vencedor vezes o jogador. Então veja só o que a gente tem. Ó. Porque o vencedor, na verdade, nesse caso, foi o humano nessa simulação. Né? Mas poderia ter sido o computador. O computador também, num jogo da velha completo, não nesse caso aqui, né? O computador pode ser o vencedor. Ok? Então, nesse caso, nós estamos retornando dessa função menos 1 multiplicado por 1. E é lógico que, vejam bem, isso aqui tudo só funciona, nesse caso desse algoritmo minimax, porque é uma lógica binária. Né? Ou o computador ganha ou o humano ganha. Senão teria que ser todo reestruturado esse algoritmo. Né? Então, nesse caso aqui, ó, ele está retornando para a última chamada o valor menos 1, que é a multiplicação de jogador vezes vencedor. Ok? Para quem? Para quem chamou ele por último. Ou seja, ele foi... Lembrando que nós estamos na segunda instanciação da função minimax, portanto temos que voltar para a primeira. Né? Então, onde é que a própria minimax chamou ela mesma? Aqui dentro. Ó. Espera aí que eu me perdi. Aqui mais para cima, né? Peraí, minimax... Aqui, ó. Então vamos lá. Então, olha só o que vai acontecer. Nesse momento, a função minimax, uma vez que ela detectou que o humano vai ganhar nessa simulação, isso daqui se transformou no valor menos 1. Por que então é necessário esse valor negativo? É apenas para inverter.
Porque como se está aproveitando o valor menos 1 para atribuir ao humano e o valor 1 para atribuir ao computador, e a gente quer dizer que a pontuação positiva indica que o humano está fazendo mais pontos do que ele faria antes, para que o computador possa escolher onde jogar, eu estou invertendo o valor do retorno da função minimax. Então, como isso aqui vai me retornar o valor menos 1, eu estou simplesmente transformando esse menos 1 em 1. É o negativo do menos 1. Né? E jogando dentro da variável pontos parciais. De quem agora? Da primeira instanciação da função. Nesse momento, para a nossa simulação, eu não preciso mais disso. Eu não vou mais utilizar segundas chamadas recursivas da função minimax. E vou atribuir o valor 1 para pontos parciais da primeira instanciação. Recebe 1. Ok? Vamos adiante. Ok? Aqui eu estou imprimindo por debug, tá? Se pontos parciais era igual a 1, agora sim, ó. Pontos parciais ficou 1 agora. Dentro do debug eu também coloco isso, tá? Vamos entrar aqui, porque pontos parciais nesse momento é igual a 1. Na verdade, ele está indicando que na simulação encontrada, isso daqui é a pior coisa que pode acontecer, porque o humano vai ganhar. Imprime a grade, então. Pontos parciais ficou com 1 agora, apenas para fins de debug, né? Imprimindo a informação. Se pontos parciais for maior que pontos, vamos ver. Pontos parciais é maior que pontos? Sim, porque 1 é maior que 2. O que acontece? Pontos recebe pontos parciais. Portanto, pontos que era menos 2 recebe pontos parciais. Posição recebe o valor de i. O meu i está com o valor 1. Posição tinha sido inicializado com menos 9. Passa a ter o valor 1. Melhor jogada até agora que ele encontrou foi na posição igual a 1. Ok? Está guardando dentro da variável posição. Grade de índice 1 recebe 0. Vamos ver como é que está a nossa grade? Grade de índice 1 recebe 0. Ele está desfazendo a simulação. Não vamos nos perder, tá? Ele está desfazendo a simulação. Ok? Agora, vamos ver quanto é que tinha minha variável i dentro da função minimax, né? Ou seja, da primeira instanciação da função minimax. Eu estava aqui, ó. Aqui termina o grade e aqui termina o i, o for, né? A minha variável i está com valor 1. Eu não cheguei no final ainda. Eu preciso ir ao final, ó. Meu i vai para o valor 2 agora. Se a grade de índice 2 for igual a 0, vamos ver se é verdade. Não, grade de índice 2 é igual a 1. Porque eu estou retornando, né? Eu estou simulando aquela situação em que o computador optasse por iniciar a simulação na segunda posição da matriz. Então é falso. Desço lá embaixo, meu laço terminou, eu retorno, o meu i passa a ter o valor 3, mas era só até menor que 3. Portanto, eu encerrei o laço for. Não fiz mais nada. Encerrei o laço for e testo. Posição é igual a menos 9, ou seja, não há mais espaço para simular na grade? Não. Posição é igual a 1. Ok? Então vamos adiante. Se posição é igual a menos 9, não é igual a menos 9, né? A gente vai ter que retornar, portanto, pontos. Então veja bem, ele não vai retornar 0, né? 0 ele retornaria no caso de ter encontrado um empate, que é o que está escrito aqui em cima. Aqui a coisa é um pouquinho mais perigosa. Ele vai retornar os pontos que ele encontrou. Vamos ver isso? Pontos, portanto, tem o valor 1. É isso que a primeira chamada recursiva da minimax vai retornar. O valor 1. Para quem que a primeira chamada da função minimax vai retornar? Para quem está fazendo a chamada dela pela primeira vez. Que no caso, se vocês recordam, é a função aqui abaixo. O computador joga. É ele quem está verificando a minimax. Então veja bem, o valor 1 ele vai ser retornado para a função computador joga. Então nesse caso aqui, ó, pontos recebe 1,
nós vamos estar retornando esse valor para dentro da função computador joga. Dentro da variável, portanto, pontos temporários dessa função computador joga. Vamos lá. Era o return pontos, né? Então tinha o valor 1. Eu estou invertendo esse valor 1 agora, passando para menos 1. Pontos temp, portanto, passa a receber o valor menos 1. Ok? Só deixa eu ver se eu estou na função correta. Computador joga. Isso aí. Grade de índice i, só que esse i é o i da função computador joga. Então vamos lá. Ó. Grade de índice i, 2, portanto, recebe 0. Grade de índice 2 recebe 0. Então eu desfiz, eu terminei de desfazer a segunda parte da simulação. Ok? Grade de índice 2 recebe 0. Vamos lá. Se pontos temp for maior que pontos temp tem o valor menos 1. É maior que pontos? Não, ela é menor. Não acontece nada. Portanto, eu vou ignorar todo esse if nesse caso. Certo? Então, o que acontece agora? Ó, esse carinha aqui, ó, é o final, é o meu final desse meu if, que eu acabei de ignorar por último, né? E aqui eu tenho ainda um teste se a grade de índice fosse igual a 0. Portanto, eu terminei. Eu vou chegar nesse fim desse laço de repetição, vou retornar aqui para cima e vamos ver. Tenho que continuar alguma coisa? Quanto que vale o meu i? Meu i vale 2. Portanto, era só até 2, enquanto ele fosse menor que 3. A jogada do computador encerrou agora. O que acontece? A variável local, nesse caso, guardou o lugar aonde deve ser feita a jogada. Em outras palavras, grade de índice local recebe 1. Então, 1 na posição grade de índice local significa a jogada do computador lá. E que é isso que ele vai fazer. Ou seja, grade de índice 1 recebe 1. Grade de índice 1 recebe 1. Então, vamos ver o seguinte agora. Ó. O que poderia ter acontecido? O que poderia ter acontecido aqui? Ó? Se a minha variável pontos temp, quando ela foi comparada, né? Se a minha variável pontos temp fosse maior do que o valor encontrado na minha variável pontos, nesse caso que não foi, né? Porque o valor foi menos 1 e era um valor menor do que a da variável pontos. Mas se aqui fosse encontrado um valor maior, aconteceria dele assumir um novo local para ser jogado. O que ele não fez nesse caso. Ele tinha guardado a posição anterior, a posição 1 anterior, como sendo até o momento da simulação o melhor local para ele fazer a jogada. Como nesse caso aqui ele não entrou essa condição, né, em que pontos tempo foi menor do que a variável pontos, ele não fez essa troca, essa troca de valor, né, local recebe i. O que fez com que ele preservasse o valor da variável local que ele tinha encontrado até então, que nesse caso era o valor 1, como sendo a melhor jogada assumida até então. Em outras palavras, se a gente for ver, a gente poderia entender da seguinte maneira. Na simulação anterior, quando ele tinha assumido jogar aqui e verificado que se ele jogasse ali, o humano jogaria aqui, ao final da segunda simulação,
que foi quando ele jogou aqui e viu que o humano, nesse caso, jogaria aqui, ele chegou à conclusão de que a simulação anterior era melhor para ele e pior para o humano, portanto. Então foi isso que ele fez. Então ele viu que não, realmente, entre jogar aqui ou aqui, é melhor que eu jogue aqui. Essa é uma outra forma de explicar. Então, uma vez que a gente terminou essa função, eu tenho a seguinte situação. Ó. Lembrando que tudo iniciou nesse ponto aqui. Ó. O computador joga. Né? Se a jogada for igual a 1. Então aqui eu tenho o fim desse laço de repetição. Eu volto aqui para cima e a minha jogada é incrementada. Lembrando que agora, onde é que eu estou? Eu estou no main loop. Né? Jogada vai para o valor 2. Jogada recebeu o valor 2, então tá legal. Jogada recebe o valor 2, eu entro aqui, se a grade de menos 1, a grade de índice 0 for igual a menos 1, vamos ver como é que está a minha variável grade. Isso aqui é verdadeiro, mas a segunda condição não é. Ele quebraria o laço, né? Imprime a grade, se a jogada for igual a 1, não é, então a pessoa vai jogar de novo. Volta a execução para cá e a pessoa só pode jogar então agora na segunda posição, fazendo com que ela seja obrigada, nesse caso, a jogar aqui. Então é isso que a gente vai ter. X, bolinha, X. Imprime, termina. Se a grade for igual a... O que acontece, né? Se a grade de índice 0 for igual a menos 1 e grade de índice 1 for igual a menos 1, então o humano venceu. Coisa que não aconteceria, né? É por isso que ele sempre imprime na prática, empatamos. Eu espero... Eu, na verdade, assim, ó... É difícil dizer, né? Como eu disse, no início, essa forma por debug que vocês vão encontrar por algoritmo desse algoritmo sendo executado, ela é uma forma bastante específica para quem está querendo entender o algoritmo Minimax, mas já entendeu como ele funciona naquela forma como é explicado assim de maneira ampla na internet. Então essa aqui seria, vamos dizer assim, uma implementação do algoritmo Minimax que talvez complemente, vamos dizer assim, né, ou dê uma aprofundada um pouquinho maior do que aquilo que a gente consegue encontrar de materiais muito bons na internet. É claro que quem está querendo aprender o algoritmo Minimax, eu não começaria por aqui. Eu começaria procurando ele daquela forma, né, como eu acabei de falar. Porque fica um pouco mais complicado, porque aqui tu tem que entender um pouquinho melhor sobre o debug, sobre instanciação, sobre chamadas recursivas, né? Mas quando eu me deparava com esse algoritmo Minimax daquela forma como as pessoas sempre explicavam daquele modo, eu queria entender desse. E aí até um momento em que eu fiz a implementação, né, toda e consegui entender dessa maneira também, daí tudo bem, agora eu sei como funciona. Para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem esse algoritmo do joguinho da velha normal, que está disponível aqui na descrição, e ampliarem para uma matriz 4x4, essa plaquinha Arduino aí, se ela começar o jogo, eu na verdade eu nunca esperei, mas eu acho que ele vai demorar em torno de uma hora e 15 minutos para fazer a primeira jogada. Tantas chamadas recursivas que ele faz da função Minimax para fazer todas as simulações possíveis, né? Ele faz todas as combinações. Então, obviamente, dessa forma tal qual está, seria inviável, imagina, utilizar esse algoritmo se ele não fosse otimizado para um jogo de xadrez, por exemplo. Né? Ficaria muito demorado. São possibilidades muito distintas também. Né? Teria que ter algum tipo de aprimoramento. Mas fiz questão de, mesmo assim, colocar dentro daquela ideia, né? Se quiser entender alguma coisa para fazer um teste de mesa, simplifique ela ao máximo, invente um novo jogo, invente uma nova regra para que possa ser compreendido, e aí depois daí é que tu pode de repente fazer as outras alterações. Então eu vou deixar disponível esse código desse micro jogo da velha, vou deixar disponível o código do joguinho da velha
também completo. Vou colocar de novo aqui em cima, no canto superior direito desse vídeo, um link para uma implementação que eu fiz do joguinho da velha utilizando o Arduino, e aí sim utilizando LEDs e outras coisas, né? Com o algoritmo Minimax, então em que ele implementa o jogo da velha de verdade. E espero que possa ser útil para quem, com muita paciência e atenção, conseguiu chegar até aqui. O bom é que a simulação, os valores, eu não me perdi nos testes de mesa feitos aqui no Notepad, porque teria sido muito fácil também de se perder nesse caso. Tá ok? Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.